Povo missioneiro, o portal Rádio Cidade S.A., coordenação do jornalista Jairo Ferreira, nós conversamos hoje com muita alegria, com muita satisfação, com o jornalista, advogado, consultor em várias áreas pública e privada, ex-vereador, secretário do município em Santo Ângelo, que dispensa apresentações, João Batista Santos Silva. João, um grande prazer em reencontrá-lo nessas lides da vida, meu caro irmão. E já vou te perguntando, João. Vamos voltar para o ano de 1968. Eu ainda bastante jovem, todos nós ainda bastante jovens. Você lança a sua carreira política, diga-se de passagem, brilhante carreira política em Santo Ângelo, numa época difícil. E foi o meu primeiro voto. Nunca vou esquecer disso. E eu nunca errei o meu voto. Como é que é essa história aí? Por que você entra na vida pública naquela época tão conturbada? É um prazer imenso estar aqui conversar contigo, amigo de tantas e tantas décadas. E eu me lembro muito bem daquela manhã, quando chegaste na Avenida Brasília, meu local de trabalho, frente à Rádio Santo Ângelo, e me pedistes, me dá aí os teus santinhos que eu quero distribuir. Naquela época, muitos jovens tomaram atitudes semelhantes à tua, mas a tua, pela longa história de amizade que temos, foi extraordinariamente especial. Naquela época, em 68, eu atuava na União dos Estudantes de Santo Ângelo, entidade que já tinha presidido, ao lado de figuras magníficas de Santo Ângelo, e sentia que na política também nós jovens tínhamos que assumir o nosso papel. E eu, egresso do trabalhismo de sempre, minha primeira campanha foi feita para Joaquim Porto Villanova, quando eu tinha 9 anos de idade, em Juí. Começou cedo, hein? Quando eu subia no caminhão e cantava um versinho: nas estradas de Juí, cruzam autos, cruzam o quê? Também cruza Villanova, repontando o PRP. Já fiz campanha para o João Goulart, quando era candidato a deputado, para Alberto Pascalini, senador, para todas aquelas figuras místicas do trabalhismo, Leonel de Moura Brizola, companheiro de fé trabalhista que eu pertenço desde sempre. Foi aquele ânimo, o ânimo da participação da juventude, de dar as minhas contribuições, até mesmo porque eu sou dos tempos que a gente estudava latim e grego no curso primário. Em grego a gente sabia que política é arte de convergir pelas ideias. E política eu faço dessa forma e com essa finalidade. E naqueles momentos difíceis em que vivia o Estado e a nação brasileira, era necessário que alguém de coragem, que com posição ideológica, filosófica e princípios firmes, e isto queria dizer muito trabalhismo, resistisse a uma ditadura que estávamos vivendo naquela época. E você foi um dos que mais trabalhou nisso, né? No resgate da democracia. Exatamente, eu era estudante secundarista, com 16 anos de idade, em 1961, quando Brizola colocou o Rio Grande de pé para defender o país e especialmente a Constituição. E eu me alistei nas hostes do Brizola para também, se necessário fosse, participar daquela revolução. Felizmente, entretanto, em paz, conseguimos a posse do nosso vice-presidente constitucional, que era João Belchior Marques Goulart, um missioneiro como nós todos. E que hoje, graças a esta luta de quase 30 anos, de sofrimento de muitos inclusive, é que temos aí um processo democrático. Mas a sua história também, Dr. João Batista, se confunde com a mídia, com o jornalismo, com o radialismo missioneiro, aos tempos em que tudo começou. A Rádio Santo Ângelo ali, emergente, depois veio o jornal A Tribuna, tinha o Debate, e Rádio CP, e Jornal das Missões, e outros. Essa história toda
está inserida no seu currículo de alguma forma, assim. O senhor sempre esteve presente nesse crescer do jornalismo da capital das missões, que hoje é muito forte, né? É verdade, Saragossa. A par da advocacia, do curso de Direito que fiz na nossa antiga Fadisa, eu tenho tido também no jornalismo uma atividade profissional ao longo de décadas. Escrevi já e tive colunas, fiz reportagens em todos os jornais de Santo Ângelo. Inclusive do jornal O Debate, do saudoso Talino Fernandes, eu fui o último diretor. Compramos o Debate e eu fui o último diretor dele. Escrevi no jornal A Tribuna durante décadas, atualmente no Jornal das Missões, participei através de programas da Rádio Sepete Araju, da Rádio Santo Ângelo, da própria TV RBS aqui na nossa região, de uma forma ou de outra. Tenho estado presente na mídia, que é o meu dia a dia também. Mas eu jamais esqueço da minha atividade, que se não é a principal, é aquela que me dá também uma alegria imensa, que é fazer política. Desde os tempos duros da Revolução, do golpe de 1964, quando inclusive estive uma temporada preso, como preso político, fui julgado em tribunal militar e absolvido junto ao lado de bravos e bravos companheiros. Santo Ângelo, eu escrevi há poucos dias, que eu não perco a mania de escrever e de falar, sempre voltado para construir, para resgatar coisas boas, sempre no sentido do bem. E Santo Ângelo é um celeiro, escrevi há poucos dias pelas redes sociais, de extraordinários jornalistas, radialistas, homens da comunicação. Eu cito um aqui e você me cite alguns aí. Vamos resgatar isso. Pedro Belmonte. Um homem que tem a magia das palavras, que sabe escrever muito bem. E eu tenho tido, ao longo de toda a história, a oportunidade de trabalhar com pessoas realmente fantásticas. Lembro de um Isaac Feijó, do Cláudio Vilmar Schroeder, Babá. O Carlos Henrique Schroeder, hoje o número 1 da Globo, foi meu estagiário, trabalhou comigo todas as férias, o seu pai colocava a trabalhar comigo no jornal. E ali ele tomou gosto pela coisa, tanto que hoje é um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Se você ligar a televisão, na TV Bandeirantes, você vai encontrar a nossa sempre Miss, sempre belíssima Renata Fã, que trabalhamos juntos também ao longo de tanto tempo. O nosso inesquecível Isaac Feijó, uma figura de realce na imprensa das missões, ao lado de tantas e tantas outras pessoas. O Benck, Carlos Alberto Benck, o galo missioneiro, o guaibeiro Orestes de Andrade, e o filho agora, Orestes de Andrade Júnior, também segue os mesmos passos na comunicação. E hoje, uma infinidade deles, né? Tem tantos aí na ativa. Nem vamos citar os da ativa para não ferir alguma ainda. Mas tem muita gente boa na ativa ainda aqui em Santo Ângelo. Em Saragossa, de grande valor. Santo Ângelo é uma cidade mágica. Eu te perguntaria onde você pode, numa outra cidade, andar pelas ruas e dobrar uma esquina e dar de frente com Pedro Osório do Nascimento, o nosso decano dos advogados, um homem cuja vida se confunde com a própria história das missões. E tantas pessoas. Eu digo sempre, Santo Ângelo é uma cidade mágica, o seu povo é mágico, e nós temos que ter um amor profundo por essa terra e defendê-la e projetá-la para o futuro. Na linha do Dr. Pedro Osório, eu cito Oscar Pinto Jung, uma legenda. Né? Uma legenda no jornalismo de Santo Ângelo, na advocacia, meu dileto vizinho de frente e pessoa a quem eu tanto prezo e de qual inclusive fui aluno em práticas forenses lá no final, aliás no início da década de 1970, na então Fadisa. Na linha da vida pública, você viu passar muitas eleições, muitos vereadores, muitos prefeitos. Você foi um dos homens públicos que por mais anos manteve mandato de vereador e conviveu com figuras extraordinárias na Câmara de Vereadores, grandes prefeitos, políticos, deputados federais, estaduais, enfim. Conta um pouquinho disso aí, João, para nós. Bem, em 1969, quando foi da minha primeira eleição, que eu fui o candidato mais jovem da época a concorrer num pleito, ali estavam figuras notáveis. Na situação nós tínhamos Brilmar Zimmermann Zingrini, Luiz Carlos Salo, Acílio Tavares,
Irineu Alfredo Roncone, uma figura mística na política de Santo Ângelo, Alain Edson Moreno Fonseca, com os quais formávamos a bancada do MDB naquela época, e tantos outros. E na oposição tínhamos o Tancredo Moraes, Vilmar Aramis Kersh, uma das figuras também que eu prezo como amigo ao longo de tantos e tantos anos. Na prefeitura, Siegfried Ritter, Leondas Ribas, de quem eu era o principal oposicionista no âmbito do legislativo, mas que estávamos sempre prontos a trabalhar juntos quando estavam em jogo os destinos e o desenvolvimento de Santo Ângelo. E por ali vieram tantos e tantos prefeitos, dezenas e dezenas de vereadores. Eu fiquei na Câmara de Vereadores ao longo de 32 anos seguidos. Tive 7 mandatos, dos quais foram 5 deles de 4 anos e outros foram de 6 anos, que foram mandatos prorrogados, e um já concorremos por 6 anos. Deu um total de 32 anos no Parlamento Municipal, que é uma das instituições que eu mais prezo e a quem eu acredito boa parte do progresso e desenvolvimento de Santo Ângelo. E nós tivemos a honra também de trabalhar, você e eu, com uma figura que já é história, Adroaldo Loureiro. Com certeza. O Adroaldo Loureiro, meu compadre, meu amigo, companheiro de prática do esporte depois das 6, e é uma figura que ao longo dos anos tanto e tanto honrou a esta terra missioneira da qual ele era natural, ali dos campos do Carajá, como vereador, fomos vereadores juntos, como vereador ao lado de Nerci Ramos Teixeira e tantos outros. Doutor Beni Cavalheiro, grande figura pública. O PDT de Santo Ângelo nós fundamos no início dos anos 80, juntamente com o Neri Cavalheiro, o Miguel Lozano, o Guilherme Zengrini e eu. Éramos os 4 vereadores do partido e, por contingências da vida, os 3 tendo falecido, restou que hoje eu seja a ficha número 1 do PDT, o que muito me honra, muito me orgulha e me torna um grande devedor a esta sigla. Lembrei de um nome que não posso deixar de registrar nesta nossa, que nem se chama de entrevista, nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo gostoso aqui, na linha de Pinto Jung, Pedro Osório, o Dr. Bindé. O Dr. Vilmar Campos Bindé, delegado de polícia, secretário-geral da Faculdade de Direito, uma figura que se confunde também com a história de Santo Ângelo. Hoje ele continua cotidianamente, seguidamente eu tenho conversado com ele, através das letras, produzindo matérias, produzindo livros e contando a história dessa terra que ele tanto viveu e a qual ele tanto ajudou. E você sabe, João, digo isso com orgulho e com humildade, sempre me aconselho, ainda hoje, seguidamente, com estes 3. Com o Pinto Jung, semanalmente estou em contato. Com o Dr. Pedro Osório do Nascimento, que é meu tio avô, né? Me aconselho com o Dr. Pedro Osório, meu tio. E com o Dr. Bindé, longas charlas, porque eu já sei mais ou menos aonde eu encontro o Dr. Bindé, que é ali pela Praça Pinheiro Machado, por ali, Centro Histórico, e longas charlas com o Dr. Bindé. E a gente só cresce com isso, né, João? Uma maravilha ter pessoas desse quilate à nossa disposição para nos ajudar. Em torno dessa catedral, onde a gente caminhava a roda conversando com Pinto Jung, com Pedro Osório, com o nosso ex-bispo diocesano e um dos grandes nomes da Igreja Universal, Dom Aloysio Rothschild, posteriormente Dom Stanislau, Amadeu Kreutz e tantos outros. Tem aquela historinha, Saragossa, de que as tâmaras, melhores tâmaras, se você plantar hoje um pé de tâmara, para dar os melhores frutos leva de 80 a 100 anos. Então, às vezes, para que plantar tâmaras se você não vai colher dessas tâmaras? A vida, entretanto, mostra que você tem que plantar tâmaras hoje para que sejam colhidas daqui a 100 anos, porque outros fizeram no passado e hoje nós possamos comer essas mesmas tâmaras. A vida de nós todos, nós criaturas humanas, somos catedrais. Nós nunca estamos prontos. Sempre é preciso construir um pouco mais. E nesta vivência, é desta forma que eu amo de uma forma extraordinária esta terra.
porque pode existir outra terra tão igual e com pessoas iguais, mas melhores do que a terra missioneira, do que o povo missioneiro, certamente não há. Esse é um dos laços que nos une, Dr. João Batista, o amor por este chão colorado, sagrado, com a nossa história fantástica que temos. E dizer de que, quanto mais tempo você tem, se foi dedicado ao bem, você cada vez está melhor e mais bem preparado para ajudar aqueles que vêm surgindo nas suas jornadas de vida. Ontem à tarde, visitando uma família, tinha um garoto lá com 6, 7 anos, eu perguntei se ele era do Grêmio ou do Internacional. E o garoto me respondeu: eu sou de todos os times. Qual lição o garoto me deu? A lição de que, especialmente quando chegam pessoas novas na nossa residência, nós não precisamos ter um lado, nós podemos ser de todos os lados, porque as criaturas precisam assim serem tratadas. E conviver em paz, em harmonia, com responsabilidade, tendo seus princípios ideológicos, filosóficos, tendo as suas opiniões, mas não precisa tratar-se com violência, rispidez ou coisa que o valha. É uma grande lição, sem dúvida nenhuma. E para encaminhar a conclusão dessa nossa conversa tão dadivosa, eu lhe pergunto: tem vontade de voltar à vida pública? Condições eu sei que tem sobrado, todas elas. Mas tem vontade de concorrer ainda a algum pleito? Por exemplo, na próxima eleição que se avizinha? Se algo que me sobra, é vontade. Não apenas tenho vontade, como já estou trabalhando para voltar. Ao lado do nosso presidente do partido, o deputado Eduardo Loureiro, que vem realizando um belíssimo mandato e uma grande presidência, ao lado dos nossos candidatos à prefeitura municipal e de uma pleita de pessoas com mais idade, outros de meia idade e muitos jovens que estão chegando, nós certamente vamos formar nessas eleições do próximo dia 2 de outubro, para os próximos 4 anos, uma grande bancada na Câmara Municipal de Vereadores. Muito bem. Então o Dr. João Batista está lançando sua candidatura aí a pré-candidato a vereador. Com certeza. Na convenção do o nome PDT estará disponível para que meus pares dentro do PDT ou me coloquem uma nova candidatura para levá-la a todos os confins do nosso município, porque eu, como guardião da ficha número 1 do partido, tenho obrigação de contribuir com esta sigla e com toda a história e com todo o povo missioneiro. Muito bem. Quero lhe agradecer, Dr. João Batista. Obrigado, Saragossa. A alegria e a honra de ter nos concedido essa entrevista, que é um belo trabalho e que milhares de pessoas vão assistir. Eu já quero aqui agradecer os telespectadores pelos milhares de acessos, pelo sucesso que é o telejornalismo no portal Rádio Cidade S.A. Que o portal Rádio Cidade S.A. está com mais de 500 mil acessos por mês. Isso não é pouca coisa. E mandar um alô, um abraço carinhoso lá para o Rio de Janeiro, para o nosso amigo Maurício de Castro, que sempre está acompanhando o telejornalismo. Esse jornalismo aqui é bem doméstico, bem caseiro, bem simplesinho. Até abraço a gente manda por aqui, o que é muito bom, né, João? Com certeza. Então tá, 1 minuto para as suas conclusões finais. Eu gostaria apenas de, mais uma vez, reafirmar a minha admiração pela população de Santo Ângelo, por essa história magnífica. Meu caro Saragossa, há 51 anos que em tudo que acontece nesta cidade, de bom e certamente de ruim também, eu tenho participado. Esta é a minha forma de ser. Eu gosto e tenho tido participação em tudo. Sempre com a alma e o coração voltado para fazer o melhor possível. Seja no jornalismo, na advocacia, seja na política, mas enfim, eu quero retribuir a este povo um pouco do que este povo me tem dado de muito. Muito obrigado, um abraço missioneiro e até a próxima semana.